Mano, e essa aqui tem uma curiosidade minha. Tipo, eu fico pensando, hoje, aonde que o podcast vai parar, mano? Não para. Não. Brincadeira. Tipo assim, bem dizendo. Porque o conteúdo, mano, vai ter... Você vai entrevistar as pessoas, mano. Alguma hora vai acabar a quantidade de pessoas hypadas que você tem pra entrevistar. Então, às vezes, você vai ter que fazer umas entrevistas muito bosta, mano. Eu discordo, sabe por quê? Porque, mano, pensa. Não, vai surgindo Exato. coisa, vai surgindo retroalimentando. pessoas novas também. Isso que é louco. Porque o podcast, ele... Assim, pode ser um podcast, tem podcast que não tem convidado. Sim, podcast, também tipo, tem podcast que que não tem você convidado. troca ideia só sobre, tipo, tem na gringa, assim, que é um grupo de amigos. E eles trocam ideia ali, não sei necessariamente sobre o assunto. Mas, tipo, tem podcast que eu fiz reunião da firma. Juntei a galera aqui, eu, Evaldo, Stephanie, e trocando ideia sobre o negócio. Como que é trabalhar com o Gabriel? Não, entendi, mas tipo assim, eu sou muito analítico, então a minha intenção com essa pergunta foi, mano, como que eu posso transformar isso num business que ele dure 100, 200, 300 anos, transcenda a minha presença? O podcast, ele não vai ser um business separado. Você não vai ter um business vai de ser podcast. um complemento. Só se você, tipo, for igual a gente e quiser trabalhar, tipo, vendendo o espaço. Só que daí uma hora vai acabar. Escalável também, porque é tempo. Daí uma hora vai acabar, não vai chegar um momento onde até as pessoas elas vão tipo, preferir criar o próprio podcast. Um exemplo. Entendeu? Mas assim, a base para produtor de conteúdo. O podcast é bom para produtor de conteúdo. Eu tenho um canal chamado Bora Pra Prática, eu falo de empreendedorismo. Um jeito de eu ser mais autêntico, de falar mais, de conseguir falar mais é no meio de podcast. Gerar tráfego, mano, é isso. E o cara queria nichar, é nichar, tá ligado? Eu não, tipo assim, o que me incomoda, porque eu também acredito que é muito importante você ter um podcast. Mas o que me incomoda é tipo, você pensar num modelo de negócio pra isso. Porque eu gosto de desafio. Eu fico tentando pensar, mano. Eu fico, porra, o que eu posso... O que a gente pode, tipo assim... Se eu tivesse um business de podcast, o que eu poderia fazer pra monetizar ele e fazer o negócio explodir? Sim. Transcender... Eu tenho uma ideia, mas não posso falar aqui, né? Os caras vão roubar. Pessoal... Eu falo em off. Comprem o curso monetização. Milionário com... Milionário com... Um canal de corte. Milionário com um canal de cortes. Link na descrição. Aí, o Lutz poderia vender isso daí, né? O Lutz ficou milionário com um canal de corte. Faturou 1 milhão. Pelo menos é o único que eu conheço. Tirando o Monark, né? E os caras... Mas assim, o que eu acho? Eu acho que não vai ter outro no pique do flow, assim, de chamar pessoas... Pode ter, assim, mas... Tipo o mito. Mas a tendência do mercado em geral... O bomba. O mito. Chamar um mito. Tá. Então, exatamente. É difícil chegar nesse nível hoje. Foram os caras pioneiros e tal. Mas assim... Tem um podcast, por exemplo, que eu escuto sobre copyright. Os caras só levam copyright lá e, mano, o que eles não podem vender lá? Pode vender consultoria de 50 Só que daí eu falo, mano, quem que vai ficar vendo 1 hora... Lógico, tem os cortes. Mas quem que vai ficar vendo 1, 2, 3 horas, 4 horas de podcast, mano? Pior que tem um público, mano. Mano, mas é a exceção da exceção, cara. Mas assim, tipo assim, por que eu tenho um podcast? Não é só pelo negócio, porque eu gosto. Entendi. Porque você gosta. Então, mas aí pensa, você tá me ensinando um monte de bagulho. Então tem isso. Tipo, tem além de, tipo... aprender, networking, ganhar uma grana também, pode ser. Sim. Além a gente transforma isso em dinheiro, conteúdo, você pode postar no seu Instagram. Você vai gerando marca, tipo, realmente marca. Sim. Você não precisa ter a mesma quantidade de números do Flow. O que eu penso é, assim, na melhor das hipóteses... Eu espero não estar te frustrando falando isso, tá? Pra me frustrar, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Então, o que eu acredito nos futuros dos podcasts é que eles vão se tornar mecanismos de mídia mesmo, como se fosse a Globo, mano. E aí vai ser tipo SBT do Silvio Santos. E o Silvio Santos colocou o Baú da Felicidade, ele criou o Banco Pan, a Jequiti, Telecena. Só aí foram 4 produtos. Só aí foram 4. Então, com a audiência... Porque assim, o Silvio Santos é um cara, acho que tão... que ninguém queria financiar ele, que tipo... Ou ele é meio... fecharam as portas pra mim? Porque se for ver a história dele, é assim, né, mano? Fecharam as portas pra mim? Beleza, então vamos fazer uma bagulho aqui e já era. Abriu o canal dele, SBT e tal, e abriu essas 4 empresas, mano. Que hoje, o Banco Pan foi vendido por 500 milhões de reais. Eu acho que é isso, não sei. Mas... só já deu, tipo... Por quê? É a bomba... É o canhão. É o canhão de mídia.
Mas, ó, eu vou até um pouco mais além. Tipo, o Silvio Santos, ele tem um canal. Vamos lá, o Bora Pra Prática é um canal, não é do mesmo tamanho. Só que dentro do canal existem os programas. Existe o programa ao vivo, existe, sei lá, o Chaves passava no SBT? Passava. Programa de entretenimento, não tem nada a ver com o ao vivo, né? O podcast, qual que é a maior pegada do podcast que tem muita gente que não enxergou ainda? Ao vivo. O podcast, ele é a mesma coisa de um Faustão, de um Caldeirão do Hulk, que nem é mais, né? Mas, tipo... O papo de ser ao vivo, tudo pode acontecer. É tipo um negócio ali que... Essa é a pegada do podcast. A maior pegada. Claro que tem podcast que explodiu fazendo gravado. Mas assim... É igual lá fora, mano, o podcast... Tem uns podcasts que é muito bom que eles são editados. Não é só o brutão. Tipo, tem edição, tem introdução. É um complemento. Porra, é um caso do... É tipo um canal de televisão, tipo um programa, um filme. É uma vertente. Você tem um canal no YouTube e uma das vertentes é um podcast. Tem uns canais que é só podcast. Agora, eu falar pra você, nossa, o podcast é uma parada que vai perdurar e vai, tipo, ficar... Te render muita coisa no longo do tempo. Mano, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que daí ele vai servir de um mecanismo de tração pra outros negócios que vão surgir com o podcast. É a mídia. É a mídia. Exato. Saca? Sim, não tem como, tipo assim, esses caras monetizar e ganhar dinheiro com, entre aspas, dá pra você fazer um pouquinho, mas é o pouco, mano. É o pouco. Mas você vai conseguir fazer o grosso do grosso trabalhando com como fala? Com equity mesmo. Media for Equity, por exemplo, ou criar seu próprio produto. Essas paradas que Media for Equity é um tiro no pé, né? Acho que não. Pra algumas situações. É minoria. Sim. É minoria que consegue isso. É tipo basicamente isso, né? Tipo, não é. Não. Eu falo tiro no pé porque, tipo assim. Foi igual o Ryan, mano. A QIFI boicotou ele depois, né? Mas ele tirou 100 milhões disso. Entendeu? Só que depende, mano. Depende. Sei lá, mano. Depende muito da situação. Tá. É prática, é tipo a DBI, contabilidade. Vamos supor que a gente dá muito resultado pra eles. Tipo, às vezes faz mais sentido ir pra um bagulho mais Media for Action, uma empresa que a gente curte, que a gente conhece a galera ali, vai vendo se faz sentido mesmo, vai analisando até o fundo ali. Pô, vale a pena. Pô, a gente tem um canhão, eles têm a empresa ali, já ajuda. Sim. Tem total a ver com nicho. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.